O ano era 2005, foi quando a TV Horizonte firmou uma parceria com um programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nascia o Religare, Conhecimento e Religião, um programa de divulgação científica sobre temas de cultura religiosa, sobre estudos de religião. Para comemorar neste mês de agosto os 20 anos do programa Religare, eu recebo Maílson Cabral e a gente vai conversar sobre um tema que atravessa todos esses anos. O que a religião diz sobre nós? As perguntas que um clássico nos traz não morrem com ele, né? Então, assim, Joachim Vah é uma dessas figuras, né? Suas obras, seus textos, as questões teórico-metodológicas que ele levantou acerca do estudo comparado da religião permanecem vivas, né? Quando tiver estudado historicamente e sistematicamente os fenômenos religiosos concretos, a ciência da religião cumpriu a sua tarefa. Essa é uma frase de Joachim Vah e está começando o Religare, Conhecimento e Religião. No programa de hoje, vamos conversar sobre o pensamento de um dos nomes importantes da história da ciência da religião, que é Joachim Vah. Quem foi esse autor? Por que ele é referência quando o assunto é estudar o fenômeno religioso com rigor, sensibilidade e método? Vah foi um dos pioneiros na proposta de uma ciência da religião como campo autônomo, não confessional, mas profundamente comprometido com a compreensão das formas simbólicas e sociais pelas quais a experiência religiosa se manifesta. Está aqui comigo o Maílson Cabral. Ele estuda com muita profundidade teórica, com compromisso com relação à pesquisa, em engajamento com os grandes debates do nosso tempo. Ele fez mestrado, doutorado, graduação em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente realiza o seu pós-doutoramento na PUC Minas com a bolsa do CNPq. Ele está investigando os caminhos e os desafios da ciência da religião como disciplina. Eu fico muito feliz de encontrar você aqui, agora presencialmente. Nós já tivemos um Religare gravado à distância no tempo da pandemia, não é, Maílson? Conta para nós sobre esse autor e o quanto que ele é importante para quem se dedica ao estudo da religião. Olá, Flávio, muito obrigado por esse novo convite. E sendo mais direto, né, o Joachim Vah, ou numa forma mais abrasileirada, o Joachim Vah, é um dos autores que podemos considerar como pioneiros ou clássicos da ciência da religião. Isso porque ele está ali no comecinho do século XX, até mais ou menos meados do século XX, como um dos autores que vai estar nessa transição entre o que foi a ciência da religião, quando começa, lá na segunda metade do século XIX, com autores como Miller, Tilly ou Chantepie de la Saussure, e o Joachim Vah é justamente aquele que vai estar num período de transição, onde ele vai estar assumindo cátedras de ciência da religião, vai estar pensando numa formalização da disciplina ciência da religião, no contexto universitário. Então, ele se torna um autor muito importante nesse sentido, ele nos ajuda a pensar a ciência da religião num momento de transição. Bem, há 20 anos, o Religare busca compreender a diversidade religiosa e cultural. Quer rever ou assistir episódios anteriores? Quer ouvir esses episódios? Acesse o nosso canal no YouTube ou ouça pelo Spotify. Religare, Conhecimento e Religião é o termo de busca. E não deixe de seguir a gente pelas redes sociais, @TV Horizonte Oficial. Maílson, mas o que significa falar que ele é uma referência? Você costuma incentivar o debate assim, o que significa pensar um clássico, né? Chamá-lo um clássico? O que é isso exatamente quando a gente fala de Joachim Vah? Então, uma definição que pode ser muito útil para a gente de clássico é que os clássicos são os textos referenciais, né? São textos e autores referenciais que servem como bússolas para a gente. Eles não são propriamente o caminho para as nossas questões atuais e que nos são pertinentes, mas nos dão um horizonte, nos ajudam a pensar. Então, nesse sentido, as perguntas que um clássico nos traz não morrem com ele, né? Então, assim, Joachim Vah é uma dessas figuras, né? Suas obras, seus textos, as questões teórico-metodológicas que ele levantou acerca do estudo comparado da religião permanecem vivas, né? Dentro das minhas investigações, né, eu pude, inclusive, apontar que o Brasil atualmente tem sido o local onde a obra do Joachim Vah
tem passado por esse momento de ser recuperada, sobretudo porque, dentro do contexto brasileiro de ciência da religião, há uma necessidade de busca por esses clássicos. Isso porque a história da ciência da religião no Brasil, ela se desenvolveu um pouco ao largo dos debates que aconteciam internacionalmente e ocorriam mais em função de questões que tinham a ver com o nosso contexto institucional em que a formação em ciência da religião aparece aqui no Brasil. Então, vivemos um momento de retorno, né, assim, nesse sentido, que é uma releitura, mas ao mesmo tempo uma primeira leitura, né? Então, assim, temos esse duplo movimento quando nos aproximamos dos textos de autores como Joachim Vah. Isso é bem interessante, porque a gente soma a isso um debate sobre decolonialidade, por exemplo, né? Uma atenção maior aos aspectos da nossa própria história, da nossa própria ciência. Né? Como conjugar, né, esses dois movimentos? E falando em volta de estudar o clássico, saber de onde que a gente partiu, outras ciências têm isso já muito mais consolidado do que a própria ciência da religião, ao que parece. Não? A sociologia tem isso, a antropologia, a história, a psicologia. O que é também esse movimento feito pela ciência da religião? Esse movimento feito pela ciência da religião, especificamente no Brasil, tem a ver com a própria necessidade que muitos cientistas da religião sentem da construção de uma imagem de si, de uma narrativa do que seja esse profissional, o cientista da religião, né? E uma questão básica, que inclusive eu trouxe já em outros trabalhos, mas significa pensar como chegamos a ser o que somos, né? Em meio a como a história da disciplina é constituída, como esses profissionais aparecem dentro do cenário acadêmico, dentro do cenário de trabalho. Então, assim, são questões que envolvem isso, e a própria necessidade de pensar em uma chave decolonial tem sido importante não só na ciência da religião, mas como em muitas outras humanidades. Então, nesse sentido, um retorno ao Joachim Vah, ele tem que ser pensado como um retorno crítico e criativo, né? Crítico no sentido de não temos o interesse de retornar nesse autor simplesmente para tratá-lo como algo que está canonizado, no sentido que ele se torna intocável, uma espécie de santo, mas não se trata desse tipo de compreensão a respeito do autor, mas sim de tentar entender quais foram as questões que foram levantadas naquele momento histórico e em que sentido elas continuam pertinentes, né? Naquilo que elas foram limites e naquilo que elas foram limiares, ou seja, naquilo que elas permitiram ultrapassar certos problemas do período, né? Então, somado a isso, um retorno criativo no sentido de aprender a tirar questões desses autores, né? Como, por exemplo, a professora Dilaine Sampaio, né? Ela tem um trabalho interessante, um seminário que realizamos sobre o Joachim Vah em 2024, em que ela faz uma investigação em torno do conceito de raça em uma das obras do Joachim Vah e mostra assim como em determinados pontos ele já apresentava um senso crítico em relação ao tratamento dessa categoria, enquanto outros autores, mesmo da antropologia, não tinham esse cuidado. E, obviamente, que ele também demonstra suas limitações. Mas esse tipo de leitura que ela faz é muito interessante, porque justamente ajuda a retornar esses clássicos sem essa intenção de torná-los intocáveis, mas, pelo contrário, trazer eles para questões de nossa atualidade. Então, para mim, esse tem sido um exemplo muito interessante que esse retorno aos clássicos proporciona. E Joachim Vah, como várias outras pessoas, né, aqui no Brasil, eles não surgiram no meio acadêmico como cientistas da religião, mas são reconhecidos como cientistas da religião, né? Como é que você identifica o cientista da religião em Joachim Vah e, assim, ele dialoga com que outras disciplinas? Ótima questão, né? Eu costumo dizer que esses autores clássicos, eles não possuem uma carteirinha de cientista da religião. Não fizeram graduação, mestrado, doutorado, não. E aí pronto, são reconhecidos cientistas da religião. Exatamente. Isso porque, né, assim, pelo menos na primeira metade do século XX, e até mesmo na segunda metade do século XIX, não tínhamos uma formação específica em ciência da religião. Ou seja, graduações, mestrados e doutorados em ciência da religião passaram a existir apenas a partir da segunda metade do século XX. Então, todos esses autores clássicos que eu falei do XIX, como Miller, ou mesmo do começo do século XX, como o Vah, não possuíam uma graduação, um mestrado ou doutorado em ciência da religião. Então, que é o seu caso, por exemplo. Exato. Assim, sou de uma geração um pouco distante deles, né? Sim. E aí é interessante porque esses autores podem ser reconhecidos como cientistas da religião a partir da sua prática de pesquisa, né? Porque o que existia nesse primeiro momento era a ideia de disciplina ciência da religião.
E, obviamente, se falamos de uma disciplina acadêmica, ela tem que constar em algum currículo. Então, em quais currículos vemos a ciência da religião nesse momento? Ela aparece em cursos de filosofia, de teologia, de história. Por exemplo, o Joachim Vah tem a sua formação inicial em filosofia. Então, a tese de livre docência dele, né, que dentro de países de língua alemã é o trabalho que se faz para poder se assumir cátedra dentro da universidade, é uma tese que ele faz para a Faculdade de Filosofia da Universidade de Leipzig. Então, nela ele faz uma defesa teórico-científica dos fundamentos da ciência da religião. E nesse texto, ele justamente o que é que ele procura fazer? Como ele estava num contexto em que o programa de pós-graduação, a gente pode dizer assim, que ele estava vinculado era a filosofia, a disciplina que estaria mais próxima seria a filosofia da religião. Então, assim, ele precisava estabelecer o diálogo com essa disciplina, ao mesmo tempo em que marcava uma diferença. Olha, uma coisa seria aquilo que podemos conceituar como um estudo normativo da religião, sobre o seu dever ser. Então, isso seria levado a cargo pela filosofia da religião e mesmo pela teologia, ao passo que outras disciplinas teriam um trabalho descritivo, interpretativo, que seria o caso da ciência da religião ou, por exemplo, da sociologia da religião, uma disciplina com a qual o Vah recorre constantemente em sua obra, né? Sobretudo em momentos mais avançados dessa discussão. Então, resumindo, para o Joachim Vah, a ciência da religião é uma disciplina específica, autônoma, tem suas próprias questões, mas isso não a impede de dialogar com outras disciplinas, sejam elas parentais, a gente pode dizer assim, que têm o seu mesmo ponto de partida, como a sociologia da religião, mas isso não a impede de dialogar também com outras de viés normativo, como seria o caso da teologia e a filosofia da religião. E somado a isso, o Vah também se doutorou em teologia, né? Então ele tem um doutorado em filosofia em 1922 e um doutorado em teologia em 1930. Então ele tem essa formação ampla, né? Sim. Bom, quero saber também sobre a relação que ele pensa entre religião e sociedade, saber também um pouco mais sobre esse diálogo com a teologia. Fica com a gente, o programa de hoje está imperdível para quem se interessa pelo desafio de compreender o que a religião fala de nós. Essencial e fundamental pensar a relação entre religião e sociedade, porque ele entende que não são duas coisas que estão separadas, mas que estão numa relação constitutiva. Embora relacionada ao amplo contexto em que aparece, a experiência religiosa é espontânea, criativa e livre. Também uma frase do Joachim Vah. Neste bloco do Religar e Conhecimento e Religião, vamos explorar a noção de experiência religiosa como algo sempre mediado por símbolos, narrativas e ritos, e pensar sobre os desafios e limites da proposta de Joachim Vah para a ciência da religião. Mas antes da gente falar sobre essas questões e esses desafios, Maílson, qual é o lugar da relação entre religião e sociedade para ele? Ótima pergunta, Flávio. Como falamos no finalzinho do bloco anterior, o Joachim Vah tem uma proximidade também com a sociologia da religião. Isso porque ele vai entender que é essencial e fundamental pensar a relação entre religião e sociedade, porque ele entende que não são duas coisas que estão separadas, mas que estão numa relação constitutiva. Então, em razão disso, ele vai entender que a religião, ou a experiência religiosa, a gente pode dizer assim, ela vai se expressar no mundo de várias formas. Em uma perspectiva, uma prática teórica, né, no sentido de que vão se produzir sistematizações como mitos, doutrinas, tem uma dimensão prática também na sua parte cultural, nos seus ritos, e também há uma dimensão comunitária dessa experiência, porque aquilo que é teorizado, aquilo que é ritualizado se expressa em comunidade. Logo, os agrupamentos religiosos na sociedade, eles são de fundamental importância para serem estudados. Isso porque a relação entre religião e sociedade, ela é constitutiva das mais diversas formações sociais ao redor do mundo. Então ele vai entender que, inclusive, a experiência religiosa é uma experiência que é mediada a partir da expressão comunitária. Então, em razão disso, vai ser um ponto em que ele vai se dedicar
em um certo momento da sua carreira. Inclusive, ele possui um livro que até o momento é o único que a gente tem traduzido para o português, que é a Sociologia da Religião, em que ele se empenha em fazer esse estudo, essa aproximação. E é importante lembrar que o Joachim Wahl, como eu disse, ele vive na primeira metade do século XX. Ele nasce em 1898 e falece em 1955. E esse livro Sociologia da Religião, ele é da década de 40, 1940 a década. E nesse momento a sociologia da religião ainda não era tão grande como veio se tornar a partir da segunda metade do século XX. Então ele faz um diálogo no momento, né, em que a sociologia da religião estava em efervescência, mas ainda não tinha a mesma dimensão institucional que veio adquirir, ao passo que a ciência da religião já estava mais consolidada nesse período. Então isso também mostra que ele busca o diálogo entre as disciplinas, o que hoje chamaríamos de uma ideia de interdisciplinaridade. Então a gente pode detectar, né, essa necessidade de diálogo nele. Sim. Bem, você falou em agrupamentos, acho que quem está assistindo a gente pode pensar assim, mas o Joachim Wahl, ele se dedicou a estudar algum agrupamento religioso específico? E aí, se alguém tiver essa dúvida, como é que você ajuda a gente a entender isso? Ótima questão. O Joachim Wahl, ele se concentrou ao longo da sua obra em pensar mais uma dimensão sistemática da disciplina Ciência da Religião, mas ele também tem estudos dedicados a alguns agrupamentos religiosos específicos, né? Então, um estudo muito interessante dele, né, que aparece no ensaio Church Denomination Sect, é sobre os agrupamentos dentro da história do cristianismo. Então, ele vai retomar uma história do cristianismo, mas contando ela a partir das suas divisões, diferenças, dissensos, e vai detectar, a partir da Reforma Protestante, né, que se cristalizaram ao menos 3 formas de se agrupar institucionalmente em torno do cristianismo. Uma que ele vai chamar de organizações eclesiásticas, né, que estariam aquilo que chamaríamos de um protestantismo mais histórico. Teríamos a dimensão dos movimentos denominacionais, em que a congregação se torna o centro, né, ali desse tipo de agrupamento, e as seitas, né, que é um termo que nos remete ao Max Weber, né, sobre esses agrupamentos menores, mais sectários e que não estabelecem, via de regra, uma relação muito amistosa com as outras formas de agrupamento, né? E, além disso, o Wahl, a partir disso, ele propõe uma tipologia, porque, na verdade, esses 3 tipos funcionam como tipos descritivos e que não são blocos fechados. Ele vai dizer, olha, tem organizações eclesiásticas, né, assim, que têm características de seitas, tem grupos denominacionais que têm características de organizações eclesiásticas. Então, são tipos que estão sempre em relação, porque uma das coisas que ele busca enfatizar é que toda forma de organização religiosa ela é dinâmica, né? Ela não está fechada. Então, esses agrupamentos são apenas categorias, tipologias que nos ajudam didaticamente a pensar o fenômeno como ele se dá em sua dimensão comunitária. Sim. Você falou de experiência religiosa, acho que todo mundo convive com isso, né, no dia a dia, fala de experiência religiosa. A experiência religiosa ajuda a explicar um pouco do que é que nós somos, Maílson? O que o Joachim Wahl pode contribuir para ajudar a gente a pensar sobre isso? Na perspectiva de Joachim Wahl, a experiência religiosa é a experiência mais intensa e ele vai dizer assim, até mais avassaladora que um ser humano pode sentir. Então ele vai dizer, olha, a experiência religiosa, ela se insere ao conjunto das demais experiências humanas e alguém ou um grupo, quando passa por essa experiência, ela é vista como fundante de todas as demais experiências. Ela se torna algo sustentador, né, do mundo, da pessoa e do grupo que vive essa experiência. Então, ele tende a pensar, né, que, olha, além disso, essa experiência necessariamente ela se expressa. O que ele quer dizer com isso? É que ela não fica apenas numa dimensão psicológica, interna, mas que ela vai ganhar uma dimensão no mundo material, no mundo das coisas, né, no mundo da vida, como a gente pode dizer. Então, por isso que eu disse anteriormente que ela, assim, tem expressões. Então, a experiência religiosa sempre vai ser pensada em conjunto com a sua expressão, seja ela num teor mais teórico, sistemático, seja ela nas ações, na prática, seja em comunidade. E tudo isso acontece simultaneamente, né? Mais uma vez, a ideia de movimento, de dinâmica. Então, o Joachim Wahl entende que, para pensarmos a nossa sociedade hoje, se excluirmos o fator religião, vamos perder grande parte
da possibilidade de compreender que, de fato, os rumos que o mundo tem tomado, porque a religião tem tanto um poder integrador como desintegrador também na sociedade. Ela pode nos ajudar a terapeutizar as nossas relações, mas ela também pode ser um fator de adoecimento. Então, ignorar essa dimensão para o VAR seria um erro colossal, né? Bem, você está falando de experiência religiosa. A Natália Martins, pesquisadora também de ciência da religião, ela fala sobre a aplicação dos estudos de Joachim Var para o ensino religioso. E também estudo o Joachim Var, costumo dizer que ele é meu referencial teórico para tudo que eu vou pensar sobre o fenômeno religioso, e principalmente quando eu vou pensar o meu objeto de pesquisa, que é o ensino religioso não confessional para as escolas de educação básica. Eu cheguei até o Joachim Var através de uma provocação da minha orientadora, que dentro desse movimento da ciência da religião também estava tentando fazer um retorno aos clássicos, de entender desses primeiros pesquisadores que começaram a entender a ciência da religião enquanto a ciência autônoma, que tem um objeto específico, que tem uma abordagem específica para compreender esse fenômeno multifacetado, vivo e dinâmico que é o fenômeno religioso. E no início a gente só tinha acesso à obra dele, Sociologia da Religião, em português, que ali mesmo a gente já conseguia ver alguns pontos de contato interessantes, justamente por como ele conceitua a experiência religiosa. A forma prática, a forma teórica, a forma social, que já envolvia inclusive uma questão pedagógica de compreensão do fenômeno. Depois eu precisei ir ao exterior para ter acesso às obras dele, tanto em língua alemã, principalmente as de língua inglesa, para entender que o VAR tinha muito mais contribuição do que apenas a sua conceituação de experiência religiosa, mas a sua forma de compreender o fenômeno religioso, que é aquilo que ele fala sobre a sua compreensão empática, da postura do pesquisador frente ao fenômeno religioso, que envolve uma afinidade, que envolve uma identificação, que envolve as questões de sentido, e que mostra, assim, que a ciência da religião não é uma ciência neutra, é uma ciência interessada, é uma ciência que tem uma aplicabilidade. É óbvio que na época do Vale estava pensando em outras aplicações, mas foi justamente aí que eu entendi a ponte de contato principal com o nosso ensino religioso no solo brasileiro. Até porque essa compreensão empática do VAR, eu percebi nela uma estrutura pedagógica de não só uma ferramenta de compreensão do fenômeno, mas uma postura. Essa ferramenta de compreensão também desenvolve uma postura da pessoa frente ao fenômeno religioso, uma postura de compreender com respeito, de compreender querendo entender a sua totalidade, de fato uma abordagem compreensiva, interpretativa, que é o papel do cientista da religião, mas também um papel de pessoas e cidadãos interessados em pensar uma sociedade em transformação, de pensar uma transformação na sociedade, para justamente através da compreensão do fenômeno religioso pensar uma sociedade democrática, igualitária, de respeito e justiça social. Então, acredito que, mesmo estando distante na Alemanha ou nos Estados Unidos no século XX, fazendo esse esforço hermenêutico, a gente consegue pontos de contato importante para essa aplicação da ciência da religião. Não é apenas a construção de um saber pelo saber, mas é um saber que precisa ser aplicado em prol de uma transformação social. Bem, eu agradeço a Natália Martins pela participação aqui no Religare. E, Maílson, como é que você vê essa contribuição que a Natália destaca, né, do Joachim Var para o ensino religioso? Eu vejo como aquilo que eu tinha falado antes, né, de um retorno crítico e criativo, né? Para mim, o trabalho da Natália Martins é um grande exemplo disso, porque ela retorna a teorização do VAR, mas de modo crítico, né? Ela consegue rever e fazer uma crítica a um certo excesso teológico, né, que a gente pode perceber em parte da teorização do VAR, mas ao mesmo tempo toda a dimensão de pensar as expressões religiosas, ela retoma isso e retoma justamente para ajudar a pensar o contexto do ensino religioso, laico, não confessional, de forma a pensar um combate à intolerância religiosa, ao desenvolvimento de uma consciência de coexistência dentro do âmbito escolar. Então, eu vejo a contribuição da Natália como esse tipo de retorno, né, que um clássico pode proporcionar. Né? Como eu tinha dito antes, as questões que um clássico levantam não morrem com ele, e inclusive podem ser atualizadas. Então, para mim, o caso da Natália é exemplar nesse sentido. Você disse que ele tem um doutorado em teologia, ele teve que enfrentar alguns desafios, inclusive em ambientes propriamente teológicos, ambiente do seu próprio trabalho. Como é que ele dialoga com a teologia como disciplina?
Essa pergunta ela é fundamental porque a teoria de um autor, né, ela não pode ser separada do seu modo de vida. Então, quando a gente olha para a trajetória do Joachim Vah, percebemos que os diálogos disciplinares dele estão diretamente ligados com as situações que ele vivenciou de fato. Ele nasce na Alemanha e inicia sua carreira lá, né, inicialmente na filosofia. Então, via de regra, e para sermos mais didáticos, fazemos uma divisão da carreira do Joachim Vah em 3 momentos. Uma primeira década na Alemanha, onde ele vai desenvolver questões mais teórico-científicas sobre a ciência da religião. Porém, ele teve que deixar a Alemanha por conta da perseguição nazista. Exatamente. Né? Então, em 1935, né, em função das leis raciais do nazismo, da política de eugenia deles, eles aposentaram Joachim Vah, melhor dizendo, ele foi exonerado da cátedra de ciência da religião e, em função da perseguição, ele teve que se mudar para os Estados Unidos. Então, lá, ele vai desenvolver outras 2 fases da sua carreira. Uma segunda, né, que entre a década de 40, entre 35 e 1944, em que ele vai pensar uma relação de proximidade com a sociologia da religião, e a partir de 1945 até a sua morte, em 55, ele retoma uma cátedra de ciência da religião nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, mas dentro de um departamento de teologia. Então, era necessário para ele pensar a ciência da religião aplicada à teologia. Então, ele vai procurar desenvolver ao máximo, né, essa relação entre as 2 disciplinas, procurando mostrar o quanto o estudo comparado das religiões, que era feito pela ciência da religião, poderia auxiliar nos estudos sistemáticos de teologia, numa dimensão e de um pensamento mais ecumênico, inclusive, e a possibilidade de enxergar a alteridade religiosa com os elementos que a ciência da religião poderia trazer, a partir desse estudo comparativo, sistemático. Então, o Joachim Vah, ele se esforça, sobretudo, em relação a isso, a mostrar como a ciência da religião poderia ter esse papel integrador dentro da reflexão teológica naquele momento. Quando você fala de uma leitura crítica e criativa, olhando para o Vah, o que você destacaria como uma contribuição, assim, uma grande contribuição do Vah? Uma grande contribuição do Vah, aliás, não só uma, mas assim, ele algumas, tem várias, então, algumas, né, assim, mas pensando no âmbito da ciência da religião, por exemplo, seria uma formalização que ele propõe para a área, para pensar teoria, método, relação com outras disciplinas. Essa seria uma. Uma outra muito importante é a teoria que ele vai propor, né, ao longo da carreira dele, sobretudo, que aparece de forma mais consistente no último livro dele, né, The Comparative Study of Religions, de 1958, em que ele apresenta uma teoria sobre a experiência religiosa e suas formas de expressão. Então ele vai procurar fazer uma grande sistematização disso e pensando de forma, pelo que a gente poderia chamar hoje, inclusive de transdisciplinar, né? Porque ele busca pensar o objeto religião, mas não preso ao âmbito da ciência da religião, mas tentando pensá-lo com a ajuda do conjunto das disciplinas humanísticas, né? Então, ele estabelece essa contribuição de diálogo e, ao mesmo tempo que ele entende, né, que pensar comparativamente as religiões pode contribuir para o diálogo entre as religiões, né? Então, assim, ele procura dar esse horizonte. Agora, obviamente, né, como todo autor, há as suas limitações. Em certa medida, uma leitura crítica que eu faço da obra do Vah é que, ao final da sua carreira, ele está tão engajado em aplicar a ciência da religião à reflexão teológica que, em certo momento, parece que tudo se dilui em função da reflexão teológica. Então, essa especificidade da relação com a ciência da religião, da sociologia, acaba ficando muito em função da reflexão teológica. Então, isso é um ponto crítico que mostra que, em certa medida, ele pode, assim, em função do momento que ele viveu, né, ter se engajado a ponto de não ver certas fronteiras mais entre as disciplinas. Obrigado, Maílson, pela sua participação aqui no programa de hoje. O Religare fica por aqui, uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E para conhecer mais sobre o nosso programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas, boas conversas, um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.